Hoje a nossa conversa vai ser sobre comunicação. Acho que comunicação é uma das coisas que eu mais ando vendo e assistindo nos últimos tempos, porque se a gente entender como se comunica, entender como que a gente passa as informações para as outras pessoas, você consegue extrair das outras pessoas exatamente aquilo que você precisa. É muito difícil porque várias vezes você não quer se comunicar, às vezes você não quer falar com outra pessoa, às vezes você não quer aparecer principalmente na câmera, né? Muita gente não gosta disso e essa comunicação, esse modelo de comunicação, de como que a gente vai passar as informações, de como que a gente conversa com as pessoas, é o que garantiu que a gente estivesse aqui até hoje, porque mesmo quando você não falava, lá quando você era bebê, quando você era criança, você tinha que se comunicar com a sua mãe, com gestos, com formas, com palavras, e essas palavras faziam com que talvez a pessoa que te manipulasse ali, sua mãe ou algum cuidador seu, entendesse exatamente o que você estava precisando, mesmo sem entender, porque aí é o gesticular, a forma com que você fazia, o grunhido ali do bebezinho já demonstrava, talvez ele esteja com fome, talvez ele esteja com cólica, e isso, quando você aprendeu a falar, aprendeu a parte de linguagem, foi crescendo, você vai ficando criança, vai ficando adulto, e principalmente agora, nesse momento, quando você é adulto, ou quando você já é um pouco mais velho, nas relações de trabalho, nas políticas aí do dia a dia, a gente precisa se comunicar, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Tudo aquilo que a gente transmite para os outros faz parte da comunicação, faz parte daquilo que a gente quer falar. Então, quanto melhor a gente conseguir transmitir isso daí para alguma outra pessoa, mais essa outra pessoa vai ter o entendimento daquilo que a gente quer comunicar. Seja algo bom, seja uma advertência, seja algo ruim, seja você querendo vender alguma coisa, ou você até querendo comprar. Porque muitas vezes, se a pessoa da qual você quer vender, por exemplo, não entender aquilo que você quer passar para ela, talvez os benefícios ou as coisas, ela não vai associar basicamente o produto ou o benefício daquilo. Ou às vezes a gente que não quer comprar algo, quantas vezes você foi em uma loja e o vendedor não conseguiu conversar bem com você, a vendedora não conseguiu conversar bem com você, não conseguiu comunicar, às vezes nem comunicou, ou estava com uma face, um gesticular ali mais fechado, mais calado, com uma cara mais brava, às vezes por algum outro motivo, e aí você chegou exatamente naquele momento e a pessoa não te passou aquela confiança suficiente, mesmo você precisando do produto, aí você pega e vai até ou uma outra loja, vai até um outro local, só para comprar o produto porque você não foi bem atendido. Isso é uma recorrência que a gente tem aí todos os dias, a nossa personalidade, o nosso jeito, então a gente precisa se monitorar. E isso vai principalmente ser um ponto que a gente tem que treinar. Todos os dias é um treinamento. Primeiramente, a gente vai falar de treinamento aqui, né? Porque eu vejo a melhor questão dessa parte de comunicação, de transmissão, é que você pegue e treine. É uma questão de treino. O que eu estou fazendo aqui com você, falando com você aqui com a câmera, é uma questão de treino. Eu preciso treinar. Se eu não treinar, eu nunca vou conseguir me comunicar, eu nunca vou conseguir falar aquilo que eu quero falar de uma forma bem melhor. Então, primeira coisa de tudo, você treina. Né? Você pode vai na frente do espelho, pega aí um livro qualquer que você tenha na sua casa, um livro infantil ou um livro adulto mesmo, pega na hora que você vai fazer as leituras e abre a boca para falar. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui, aí tá falando um assunto, eu vou gesticular abrindo bem a boca assim, ó, através da estimulação dos pontos, porque isso vai fazer com que eu tenha o hábito de falar. Muitas das vezes a gente agora fica bastante na internet, né? E não fala tanto com as pessoas, a gente mais recebe as informações em vídeo aí do que a gente quer assistir. Então a gente fica calado ali, não faz gesticular. Mas essa questão de falar, de transmitir,
de informar, faz toda a diferença. Então eu peguei alguns pontos aqui que eu acho que são extremamente importantes para a gente estar comunicando aí dessa questão de como transmitir a fala, né? De como conversar com as pessoas. E a primeira delas que eu acho que é a mais importante, né? É a linguagem corporal. É a forma com que você vai demonstrar, né? Muitas das vezes a pessoa não presta atenção naquilo que a gente está falando. Ela presta atenção no nosso gesticular, na nossa enfatização de alguma coisa, de como que a gente está transmitindo, você aí que está assistindo, e também pode dar um feedback de como que você está sentindo a minha transmissão dessa informação para você, através do gesticular. Então, por exemplo, eu expando, contraio, aumento, diminuo, vou para frente, vou para trás, a forma com que eu olho para a pessoa, a forma com que você olha assim, às vezes você pode focar naquilo que a pessoa está falando, às vezes você pode repelir, mesmo que você tenha, por exemplo, passando uma mensagem positiva, se o seu corpo passar expressões que você, por exemplo, cruza o braço, ou está um pouco mais retraído, ou está um pouco mais acometido, assim, ele vai transmitir que você não está passando uma segurança, mesmo que você esteja falando algo positivo. Então, eu quero comunicar, eu quero vender alguma coisa. Você tem que, às vezes, ser mais expansivo, tem que orientar, assim, né, basicamente, a forma com que você está se comunicando, mas a forma com que o seu corpo está expressando esse tipo de comunicação. Acho que é 70% ou 80%, eu não vou lembrar agora exatamente, daquilo que a gente fala, vem mais pelo nosso gesticular, não tanto pela fala que a gente tem. Então, falar, às vezes, não é o suficiente. A pessoa se comunica mais entendendo assim o gesticular, pegando, falando, apontando, abraçando, chegando mais próximo, distanciando, sendo um pouco mais expansiva, sendo um pouco mais retraída. Isso é extremamente importante aí. Eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que fazer. E às vezes tomar cuidado, tá? Você, principalmente aqui no Brasil, né, a gente é muito de toque, muito de pegar, e às vezes algumas pessoas elas não são tão de toque. Então, quando a gente dá um beijo no rosto, tem lugares que se você der um beijo no rosto da pessoa, você vai apanhar. Entendeu? Então, entenda ali a forma do seu gesticular. Vai, cumprimenta a mão. A gente perdeu um pouco dessa mania de dar a mão para outra pessoa, cumprimentar assim. Então, entenda também o contexto do lugar que você está e o tipo das pessoas que você vai estar ali gesticulando. Então, determinadas formas que você faz ali não são interessantes até por um risco seu, né? Ou determinadas culturas, enfim. Você vai entender como que for a parte do contexto com quem que você está conversando, tá bom? Então, a segunda coisa, a gente precisa abrir a boca para falar. Quanto mais, não tô falando pra gente falar assim, ó, não necessariamente. Quanto mais você tiver uma abertura vocal, assim, pra tá falando, mais entendível e melhor vai estar saindo a sua voz para aquilo que você quer comunicar para as pessoas. Então, por exemplo, você vai se comunicar com alguém e aí você é uma pessoa um pouco mais tímida. Estou dando um exemplo, né? Você vai pegar e falar assim: oi, meu nome é Thiago, eu tal. Quando a gente já se comunica assim, o nosso corpo também já tem uma tendência a se retrair. Então, tudo bem, não sei o que. Você fica com medo de olhar nos olhos da pessoa, você fica olhando para baixo assim. Tá. Aí olha assim com medo, baixa a cabeça, olha. Quantas vezes, talvez. E também não ser espalhafatoso demais. Não precisa ser. Tem momentos e momentos para isso, para a gente analisar as questões, analisar como que você faz essa comunicação. Então, também é uma questão de treino, você abrir a boca para falar. Vale o mesmo exercício que eu falei para vocês de pegar um livro e ler ele em voz, assim, aberto,
para você consiga entender, para você consiga exercitar aqui os músculos da parte da boca a serem treinados, a toda vez que você for comunicar alguma coisa, ele pegar e praticar isso. E o seu cérebro vai entender que todas as vezes que você precisa comunicar, né, precisa falar alguma coisa com as pessoas, sua boca vai abrir mais, vai expandir para que a sua voz consiga sair com muito mais facilidade e a sua comunicação ser muito mais assertiva, tá? Vamos entender mais um outro ponto, como a gente transmite a nossa comunicação para o nosso público. Por exemplo, você tem um público lá, técnico, você está na sua empresa lá, de repente, você vai fazer uma apresentação. Se você sabe que é um público mais técnico, é um público muito mais entendido ali, dependendo do assunto, você não vai partir tanto para a área, para gracinha. Você vai falar termos técnicos, palavras técnicas, você vai falar coisas da parte técnica ali, independente da área que você esteja, e que vão ser mais entendíveis por aquele público, né? A percepção daquele público. Ou às vezes, por exemplo, você está fazendo uma apresentação mais... está querendo vender um produto ali na rua. Vamos pegar um outro modelo. Muitas das vezes aquele vendedor... vamos pegar... esse é bem interessante. O pessoal que vende perfume aí na rua, né, esses vendedores de porta a porta, eles geralmente são muito mais comunicativos, são muito mais expansivos e falam de uma forma ali, numa linguagem mais simples. E aí você fala assim, nossa, é mais fácil entender o que ele está falando. Ele fala assim, não, pega o perfume e tal aqui, pega o produto, mostra o produto, espirra o produto, faz a pessoa sentir o cheiro ali, e isso facilita, né, com que a pessoa pegue e interaja melhor com as pessoas. Então, dependendo do tipo de público que você está falando, você vai adaptar o seu tipo de linguagem. Um público não tão técnico ali, você vai falar de uma forma mais esdrúxula, uma forma às vezes um pouco mais espalhafatosa. E é um público mais técnico, aí você vai usar palavras técnicas, vai usar termos técnicos, que aí há a necessidade desse tipo de comunicação. Então, adapte aí a parte do público, que é muito interessante. Um outro ponto, né, que é muito bom para a gente estar pontuando aí novamente, sem contar a redundância, é fazer perguntas, tá? Quando você está num público muito grande, fica um pouquinho complicado, né? Geralmente, o pessoal gosta muito de usar determinados tipos de coisas, determinados tipos de fatores aí para estar perguntando, mas se você está com um público pequeno, é muito mais fácil de você fazer pergunta. Para um público grande, às vezes você pode fazer perguntas que instiguem aí a imaginação da pessoa, né? Entender perguntas, como é que o pessoal fala que é perguntas retóricas, né? São tipos de perguntas que a gente faz e não quer uma resposta exata dela. Faz uma pergunta que faz a gente questionar. Coisas que a gente talvez não queira a resposta ali, isso para um público muito grande. Mas às vezes quando você está ali num público pequeno, numa apresentação pequena, ou no 1 a 1, no X1, né, como a gente fala, fica muito mais fácil da gente pegar, olhar para a pessoa e perguntar para ela exatamente aquilo que a gente precisa. De uma forma, às vezes mais direta, de uma forma mais rebuscada. Existem formas de você perguntar dependendo daquilo que você quer extrair da pessoa, né? E um outro ponto extremamente importante, você precisa fazer pausas todas as vezes que você está conversando com alguém. Porque se a gente é muito dinâmico, vai dispara um monte de coisa, dispara um monte de falas, dispara um monte de questões aí, a gente nunca vai ter essa pausa de entendimento daquilo que a gente quer transmitir. Então, por exemplo, eu faço talvez um questionamento, ou eu vou falar alguma coisa para vocês e aí eu paraliso. O que vocês acham dessa opinião? E aí você tem uma pausa da fala, né? Uma pausa calculada, às vezes não pode ser uma pausa tão grande. Uma pausa que faça a pessoa pensar e faça a pessoa
penetrar ali dentro da sua conversa. Quanto mais ali estratégica a pausa que você faz dentro da conversa que você está querendo falar, né? Ou pausar a conversa, mais a pessoa vai se integrar. Então, às vezes você tem um storytelling ali, você está contando alguma coisa, você está falando alguma coisa, e no meio dessas histórias é sempre bom, interessante a gente colocar algumas pausas para que a pessoa pare, pense e entenda exatamente aquilo que a gente quer conversar. Uma dica extra aí, muitas vezes, a nossa empatia, né? A gente entender a outra pessoa e principalmente um sorriso, né? A gente chegar, talvez às vezes a gente tá muito bravo ou com alguma coisa, mas um sorriso quebra muita aí cara fechada. Às vezes você vai querer conversar com algumas pessoas, às vezes você quer vender alguma coisa, mas se você pegar e for conversar com essa pessoa de uma forma simpática, de uma forma mais sorridente, de uma forma que você quer transmitir algo de bom, mesmo que você queira vender alguma coisa para a pessoa, você pode ter certeza que um sorriso vai quebrar muitas portas aí, de muitas portas fechadas, vai abrir novas portas para você. Então, um sorriso, né, um sorriso sincero, né, nada de falsidade, aquele, né, ou alguma coisa. Um sorriso sincero, uma conversa sincera vai fazer com certeza muitas portas se abrirem para você e novas possibilidades aparecerem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é um vídeo de treino para mim também, né? A conversa também é algo que eu quero melhorar e eu vou melhorando com os vídeos. Então você tem que treinar, vai treinando. Eu tô treinando o vídeo. Esse é um vídeo de treino. Esse é um vídeo de possibilidades. Esse é um vídeo que vai começar a abrir novas portas para mim, porque eu quero realmente melhorar a minha comunicação, e melhorando a minha comunicação eu consigo transmitir exatamente aquilo que eu quero. Isso vem com treino, isso vem com constância. Se a gente não treinar, se a gente não entender aí que a gente precisa fazer isso com determinada constância, a gente precisa conversar com as pessoas ou pegar a informação ou passar para elas, a gente nunca vai conseguir transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Se inscreva no canal aí, espero que vocês tenham gostado da conversa, deixe seu comentário ou algo que seja interessante aí para nossa comunicação ou algum modelo aí para os próximos vídeos e a gente se vê. Tem mais vídeos aí no canal, vamos assistindo nas playlists. Um grande beijo, até o próximo vídeo.